Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. 5 de agosto de 2025, terça-feira, 7 horas da manhã em ponto. Estamos começando mais uma edição do Desperta ICL para você sair da cama bem informado sobre tudo. E é óbvio que você já sabe que ontem o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E o que causou um furor incrível nas redes sociais e agitou o mundo da política. Por quê? Porque, ao que tudo indica, isso era exatamente o que desejavam, por mais paradoxal que possa parecer, o próprio bolsonarismo. Ou você acredita em coincidência? Ou você acha que dois bolsonaristas importantes, como o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, iriam ter ações coordenadas que visavam um determinado resultado, né, simultaneamente, sem que esse resultado fosse planejado? Você acha que é apenas prepotência, burrice e ignorância? Não pode ser, né? Portanto, esse movimento de ontem não deve ter pegado ninguém na cúpula do bolsonarismo de surpresa. Afinal de contas, a condição para que Bolsonaro não fosse preso estava dada há muito tempo. Estava dada quando o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de fazer as manifestações que fez ontem, por 2 vezes. Portanto, todo mundo sabia no que é que ia dar o desobedecer, né, dessas ordens de Alexandre de Moraes e que tipo de efeito isso iria provocar. Então, o efeito político está dado, né? Ontem, Bolsonaro foi preso, já houve manifestação em Brasília, bolsonaristas, os próceres do bolsonarismo falando em ampliação das sanções decretadas contra Alexandre de Moraes, em morte civil, né? Morte civil para os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, o clima no Brasil escalou, o clima político no Brasil escalou. E hoje nós vamos saber que consequências isso terá, porque há reações previstas aí nos Estados Unidos, há uma perspectiva de endurecimento das sanções contra ministros do Supremo e nós temos aí que resolver o problema das sobretaxas, né? Porque hoje é dia 5 e a partir de amanhã essas sobretaxas entram em vigor, penalizando e muito alguns setores da economia brasileira por causa de uma aventura desse segmento que deseja se aglutinar em torno do poder. Na verdade, tudo mostra para todos os que têm alguma acuidade e alguma informação que o golpe de Estado do Brasil é um processo longo, que ainda está longe de terminar. É um processo que começou antes mesmo da posse de Bolsonaro e que continua a caminho, né, com passos cada vez mais estranhos do bolsonarismo. E essa é a tônica do programa de hoje. Então nós vamos discutir aqui se você acha que isso tem cabimento, se é só burrice mesmo, ignorância e arrogância do bolsonarismo, ou se é um movimento que foi pensado para produzir esses efeitos, tá bom? Vou te dar todos os elementos de informação para que você possa formar suas próprias ideias e hoje nós vamos falar praticamente só disso, né? Eu vou dizer para vocês que o dia 4 de agosto de 2025 vai entrar para a história não apenas por causa da prisão do Bolsonaro, hein? Aliás, é uma pena que o Alex não esteja aqui hoje, vai estar amanhã. Hoje é o último dia do Sato aqui na direção de TV do nosso programa. Porque o Neymar voltou a fazer gol depois de 2 anos. Um dos jogadores mais caros do Brasil, ficou 2 anos sem fazer gol em lugar nenhum, ontem desencantou. Fez 2 gols, um deles de pênalti contra o Juventude, tirou o Santos da perspectiva de rebaixamento, né? Então, dia importante para o Brasil. Até Neymar fazendo gol, olha só que dia espetacular. Bolsonaro preso. Gente, grande dia, grandíssimo dia, né? Eu jurei para mim mesmo que não ia fazer essa brincadeira aqui, porque afinal de contas comemorar a prisão de alguém, mas no caso de Bolsonaro é diferente, tem que dar um descontozinho aqui para nós, né? Que achamos que há uma exorbitância gigantesca nessa tentativa de coercitivamente levar o poder judiciário brasileiro a anistiar esses vândalos institucionais, tá bom? Vamos começar com a meteorologia, como a gente faz todo dia. E olha, aproveite aqui, porque eu vi um movimento na nossa área de comentários, muita gente querendo saber, mas cadê o Alex? O Alex começou a aparecer, já cortaram, apagaram o luminoso dele. Não, o Alex só tirou 30 dias de boas férias aqui, foi descansar bastante e vai estar de volta aqui amanhã. E eu quero desde já agradecer ao Sato, né, que esteve comigo aqui durante esse mês, foi perfeito na coordenação aqui na direção de TV, não cometeu nenhum erro, os erros aqui todos são para debitar da minha conta corrente, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos colocar no ar aqui a previsão da meteorologia, está aí a página do Instituto Nacional de Meteorologia. Vocês podem ver que o mapa do Brasil está bem colorido hoje, né? Está super colorido, olha. Não é com as cores do bolsonarismo, tá? O INMET usa as cores da bandeira para assinalar o mapa do Brasil. O que isso tudo quer dizer? Olha, aqui nessa região central, tempo
típico da estação seca, né? Temperaturas suaves ao anoitecer, temperaturas quentes ao longo do dia e zero chuva, aquele horizonte amplo e lindo, céu muito azul com poucas nuvens. Nessa área amarela, que contorna a área central do Brasil, nós teremos nuvens. E nas áreas verdes nós teremos chuva, né? No litoral do Nordeste aqui, olha, desde o Espírito Santo, que não é Nordeste, é Sudeste, mas enfim, subindo pelo sul da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, até o Rio Grande do Norte vai ter chuva no litoral. E aqui em São Luís do Maranhão, as chuvas voltam, né? São Luís, todo o norte do Maranhão, o estado do Pará e o Amapá, e também Amazonas e o estado de Roraima. O estado do Acre, todos esses estados vão ter chuva durante o dia de hoje. E essa cor verde aqui no sul do mapa mostra a chegada de uma nova frente fria que vai novamente ajudar a esfriar os dias da população que vive nessa região do país. Mas os problemas mesmo acontecem aqui, onde hoje aparece assinalado em amarelo. Felizmente está em amarelo, porque ontem houve chuvas torrenciais lá no Rio Grande do Sul e os gaúchos não podem nem ouvir falar de chuva, né? Gato escaldado tem medo de chuva. Por quê? Porque as chuvas já provocaram muita destruição lá há 1 ano e meio e agora, em plena seca, elas voltam a atemorizar o Rio Grande do Sul. O Brasil, de fato, fez até uma reportagem sobre isso que eu quero ler aqui para vocês, porque isso aqui dá uma ideia do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Chuvas intensas, níveis dos rios em elevação, prejuízos já anotados em várias cidades. Vamos ver o que diz aqui o Brasil de fato. O Rio Grande do Sul entrou novamente em estado de alerta com intensificação das chuvas entre 2 e 4 de agosto. O volume acumulado elevou os níveis de rios em diferentes regiões do estado, resultando em alagamentos, destelhamentos, interrupção de serviços públicos, bloqueios em rodovias e estradas. Previsão da meteorologia indica a continuidade da instabilidade ao longo de toda a semana, com novos episódios de precipitação intensa e possibilidade de geada e de frio mais severo. Então está aqui a anotação do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Vou voltar aqui para o mapa do IMET para a gente ver como é que ficam as temperaturas nessa área mais fria do Brasil. Eu não vou falar de todo o país, porque nós precisamos de tempo aqui para ler as notícias para vocês. Mas olha, lá em Porto Alegre, temperatura foi de 8 graus na madrugada, máximo vai chegar a 17, vai ser um dia bem frio. Em Florianópolis, variando de 13 a 15 graus, uma variação pequenininha, né? Hoje não é dia de praia. Em Curitiba, que costuma ser a capital mais fria do Brasil, 8 graus de mínima, 15 graus de máxima. Em São Paulo, a temperatura vai oscilar entre 13, na madrugada já foi, e 20, né? No Rio de Janeiro, dia tranquilo, fresquinho lá, começando com 15 graus, terminando com 24 no meio da tarde. Em Belo Horizonte, nuvens, não há previsão de chuvas, temperatura oscilando de 13 a 25. E aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, indo de 17 a 26 graus, portanto um dia agradável, né, com horas de calor no meio da tarde. Vamos ver como é que está Cuiabá aqui. Cuiabá é o de sempre, né? Cuiabá é um forno, é um dos fornos do Brasil, a mínima de 22 graus, muitas cidades aqui do sul e do sudeste não vão chegar à mínima de Cuiabá, e a máxima vai ser de 33 graus, tá bom? Esta é a meteorologia para o dia 5 de agosto, dia em que Bolsonaro completa um dia de prisão domiciliar em Brasília. Vamos para as notícias, que é o que interessa para nós? Manchete do ICL Notícias, a melhor manchete do dia. Olha, está aqui para você, pediu para ser preso, né? O Chico o Chico Alves, que é o nosso diretor aqui do site, é um editor de mão cheia. Só isso, 4 palavrinhas, pediu para ser preso. Isso reflete exatamente o que aconteceu durante o dia de ontem. Os outros destaques também tangenciam a prisão do Bolsonaro. Olha aqui, nos bastidores, Bolsonaro recebeu ordem de prisão quando tentava entrar em casa, o celular dele foi apreendido, né? E uma matéria aqui sobre os que levaram a essa prisão e quem foram os agentes dessa prisão. É incrível, e por isso eu falo para vocês raciocinarem e pensarem se aqui existe uma coincidência, porque não é possível que, enquanto todo mundo sabia que um descumprimento das medidas cautelares determinadas pelo Alexandre de Moraes iria dar exatamente nisso, o filho dele, o mais tranquilinho deles, o Flávio Bolsonaro, tá? Deu a senha para o Alexandre de Moraes. Quem foi o outro? Nicolas Ferreira, um bolsonarista de mão cheia, né?
esse deu o segundo motivo do Alexandre de Moraes. Está tudo lá consagrado na decisão de ontem, com todas essas anotações, né? Então, nós temos aqui uma retranca todinha falando sobre o comportamento dessa gente, para que você julgue. E aqui temos uma repercussão institucional, tudo isso em função do clima criado pelos bolsonaristas para tentar anular a justiça brasileira, né? Primeiro de tudo, olha, um deputado do PCdoB apresentou um projeto de lei para blindar a economia brasileira contra tarifas e retaliações externas. Nós vamos saber o que é isso, tá bom? Não está aqui na capa do site do ICL, mas eu vou falar para vocês que o Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, apresentou um outro projeto, uma outra ação judicial para impedir os efeitos deletérios do enquadramento de ministro do Supremo na Lei Magnitsky. Também vamos tratar disso aqui. Situação em Gaza, continua o absurdo, né? A política de extermínio em massa e de higienização da faixa de Gaza, higienização racial. Olha, 22 mil caminhões estão lá, cheios de comida para aquela população faminta. Na fronteira, Israel não deixa entrar, tá? Está aqui nessa manchete. Autoridades dizem que mais de 22 mil caminhões de ajuda estão sendo impedidos de entrar na faixa de Gaza, né? Quem diria, né, que o Estado de Israel, constituído para abrigar a população judaica do mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial, iria lançar a mão dos mesmos artifícios neonazistas de que foram vítimas 100 anos atrás, 80 anos atrás. Temos também outras retrancas aqui. A prisão domiciliar do Bolsonaro é revanchismo e fim da democracia, é o que dizem os aliados do Congresso. Agora, esse que está aqui na fotografia, Valdemar da Costa Neto, ele fez uma mensagem muito singela, que chamou a atenção do bolsonarismo. Uma reação pífia, bastante pífia, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, tá? E, bom, aqui ainda as reclamações com relação aos atos do domingo, né? Atos que tiveram um comparecimento bem maior do que a média dos últimos atos do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, que deu a senha para a prisão do próprio pai, chamando de erro estratégico a ausência dos governadores de direita nos atos dos bolsonaristas. Esses são os destaques do ICL. Vou passar agora, então, a detalhar cada uma dessas matérias, tá bom? Vamos começar, vou voltar aqui, Sato, deixa eu voltar aqui, porque esta não é a primeira matéria da nossa ordem aqui. Vou voltar aqui na capa do site do ICL para a gente ver essa retranca aqui, pediu para ser preso, que sintetiza exatamente o que aconteceu durante o dia de ontem. A reportagem diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta segunda a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. A decisão ocorre no contexto das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e organização criminosa após as eleições de 2022 e foi motivada por descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas anteriormente. Segundo a decisão, Bolsonaro utilizou perfis e canais de comunicação de terceiros, incluindo dos seus filhos parlamentares, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, para divulgar conteúdos que, de acordo com o ministro, configuram ataques ao Supremo Tribunal Federal e também à ordem democrática. Moraes apontou ainda a participação do ex-presidente por vídeo em uma manifestação realizada em Copacabana no domingo, fato que foi considerado uma violação direta das restrições de contato e de uso das redes sociais. A medida que impõe que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em sua residência, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi decretada pelo relator da ação 2668 no Supremo, né? E Moraes também determinou a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos encontrados no local e proibiu as visitas, exceto de familiares diretos e também de advogados. Segundo a reportagem aqui no portal do ICL Notícias, a decisão ressalta que um eventual novo descumprimento das restrições pode levar à decretação imediata da prisão preventiva. Aí não é mais prisão domiciliar, é cadeia mesmo, papuda, né, no caso do Bolsonaro. O ministro destacou que o episódio reflete a continuidade de consultas, de condutas que buscam obstruir investigações e comprometer a execução das ordens judiciais. O ex-presidente já estava sujeito a tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno desde julho deste ano, além da proibição de manter contato com outros investigados e com diplomatas. E agora, com a conversão para prisão domiciliar integral, essas restrições são ainda mais severas. Por exemplo, ele só vai poder receber visita se for de pessoas autorizadas pelo Supremo, fora os familiares que poderão ter
acesso a ele, né? Então tá aí, pediu para ser preso e o Xandão não perdeu a oportunidade, botou o Bolsonaro em prisão domiciliar. Grande dia, diriam os bolsonaristas, caso o preso fosse outro, né? Como é que foi que aconteceu essa prisão? O Bolsonaro estava fora de casa, ele vinha sendo monitorado pelos agentes da Polícia Federal que estavam de posse da ordem do ministro Alexandre de Moraes, que acabaram alcançando o Bolsonaro quando chegava em casa. Por quê? Porque a tornozeleira dele mostrava exatamente onde é que estava o Bolsonaro. É o que nos conta a Juliana Dalpiva nesta matéria aqui, que eu vou ler para vocês agora, um trechinho para que a gente saiba como é que foi, tá? Vamos lá. A coluna apurou que os bastidores do momento em que Bolsonaro recebeu o comunicado sobre a ordem de prisão domiciliar expedida por Moraes, aconteceu da seguinte maneira. Bolsonaro chegava em casa por volta das 18 horas de ontem, segunda-feira, estava acompanhado por 2 seguranças. Os agentes da Polícia Federal já estavam posicionados na frente da casa do Bolsonaro, esperando que ele chegasse para cumprir essa ordem. Ele foi informado na entrada da casa sobre o mandado de prisão domiciliar e foi nesse momento que ele entregou o celular dele para os policiais. O ex-presidente estava tranquilo, reagiu com tranquilidade ao comunicado, mas os policiais se prepararam para eventuais reações e estavam novamente utilizando câmeras corporais que filmaram tudo. A decisão da prisão ocorreu no contexto das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e organização criminosa após as eleições de 2022. Foi motivada, como se sabe, por descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas anteriormente. Segundo a decisão, Bolsonaro se utilizou de perfis e canais de comunicação de terceiros, incluindo dos filhos Eduardo, Flávio e Carlos, para divulgar conteúdos que, de acordo com o ministro, configuram ataques ao Supremo e à ordem democrática. Moraes apontou ainda a participação do ex-presidente por vídeo em uma manifestação realizada em Copacabana no último domingo 3, fato considerado uma violação direta das restrições de contato e de uso das redes sociais, né? E aqui eu vou fazer uma pausa no noticiário para mostrar para vocês 2 manifestações. Por quê? Não parece paradoxal que pessoas tão próximas de Bolsonaro tivessem, como eu provoquei aqui logo no começo do programa, tivessem a mesma ação, fizessem a mesma ação, visando claramente descumprir as ordens as ordens cautelares exaradas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Então houve um movimento coordenado. Eu estou desafiando você a raciocinar se você acha que isso é só coincidência, né, ou se é mesmo um fenômeno decorrente da junção da arrogância com a burrice dessas pessoas, hipótese na qual eu já digo que não acredito. Acho que houve uma coordenação aí. E aí, depois que aconteceu a prisão, essas almas penadas do bolsonarismo que provocaram a prisão do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, inclusive, Nicolas Ferreira, vieram a público para se manifestar. E eu vou colocar aqui a declaração de ambos, porque eles foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes como responsáveis por essa prisão. Vamos começar pelo filho do Bolsonaro, Sato? Pelo Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse quando viu o nome dele lá elencado entre aqueles que provocaram a prisão do próprio pai. Roda para nós. Ô, Débora, olha que maluquice desse ser chamado Alexandre de Moraes. Como é que eu estou descumprindo a decisão cautelar dele se eu nem faço parte do processo? Eu não faço parte do processo, eu sou um parlamentar, eu sou um senador da República. Por causa dessa aberração jurídica de ele estender os efeitos de um processo a terceiros, é que, por exemplo, ele trouxe os Estados Unidos para dentro aqui do Brasil, a partir do momento em que ele começa a perseguir terceiros, que são americanos, que são empresas americanas, em procedimentos completamente ilegais, sigilosos, em que ele intima as pessoas por e-mail, pede para que uma rede X cumpra as decisões dele, mas não diga por que está cumprindo, diga aí que a pessoa está infringindo as suas cláusulas internas, aí, por isso que o perfil está sendo retirado do ar, ou porque uma postagem está sendo retirada do ar. É uma grande maluquice isso tudo, ele acabou com as prerrogativas parlamentares. Meu presidente Davi Alcolumbre, o que é que o senhor vai fazer com relação a isso? Porque eu sou um senador da República, eu quero a proteção da minha casa, para a qual eu fui eleito, assim como o senhor foi também. Porque não é mais possível o senhor fazer como o Rodrigo Pacheco, de ficar numa espécie de acordo para blindar um ministro do Supremo, quando ele claramente descumpriu a lei de impeachment, e ele deve sofrer um processo de impeachment que já era para ter começado muito antes. O Brasil tem essa bagunça porque o Senado Federal não está fazendo a sua parte. Agora veja, Débora,
se o presidente Bolsonaro desse uma entrevista para vocês aqui agora na CNN, pelo que eu entendi da decisão, ele só não pode falar sobre o processo dele. Então, combina-se com vocês, já é uma restrição da liberdade de imprensa. Vocês não podem perguntar sobre alguns assuntos porque o Alexandre de Moraes não quer. Então, ele deu uma entrevista para vocês, falou de tudo menos do processo que ele estava esperando. Vocês foram tratar aí da receita, né, de palha italiana com o presidente Bolsonaro. Aí, alguma pessoa ou milhares de pessoas pegam recortes dessa entrevista e colocam nas redes sociais. Na cabeça louca de Alexandre de Moraes, ele estaria descumprindo também a sua decisão. Então é algo que não tem nenhum controle. E óbvio que quando eu postei isso nas minhas redes sociais, eu fiz esse raciocínio. Bom, eu não tenho medida cautelar nenhuma contra mim, não faço parte desse processo, eu sou um parlamentar, eu posso postar aquilo que eu quiser, eu não tenho restrição nenhuma. E já que o presidente Bolsonaro está apenas fazendo uma saudação para as pessoas que estão ali em Copacabana, não durou 15 segundos a fala dele, eu não vi problema nenhum. Assim como os advogados do Bolsonaro também não viram problema nenhum. Eles falaram assim, Flávio, eu também não vejo problema nenhum, mas vai saber o que sai da cabeça do Alexandre de Moraes. E assim, na verdade, ele toma uma decisão monocrática, de uma forma covarde, responsabilizando Bolsonaro por terceiros. E não fui só eu que publiquei esse vídeo. Esse vídeo ele é um vídeo público nas redes sociais. Pois é, mas com o Xandão é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. E estava claro, porque houve 2 comunicados prévios, que aconteceria isso. Repito a pergunta que vou fazer durante todo o programa de hoje. Você acredita que esses atos foram atos só produto da burrice e da arrogância do bolsonarismo? Ou não acredita? Acha que isso foi uma ação coordenada que visava mesmo a produção desse resultado? Porque se for essa hipótese, hoje será um dia infernal para o Brasil. Hoje será um dia em que essas forças vão começar a dialogar de outra forma. É o diálogo da ignorância, né? É o diálogo da força bruta. A começar pelo que virá lá dos Estados Unidos, onde já houve uma condenação que nós vamos conhecer daqui a pouco. Antes de mostrar o Nicolas Ferreira para vocês, aliás, eu vou mostrar antes, depois eu mostro aqui o que a Bela Megali está dizendo no Globo aí, com a preocupação com a eventual depressão de Bolsonaro preso, né, que já começa a criar aí o clima de vitimização nas páginas dos jornais e também na internet. Mas vamos ver o Nicolas Ferreira agora, que foi outro que deu causa a essa prisão. Por quê? Porque exibiu Bolsonaro no telefone celular, quer dizer, levou o Bolsonaro a participar de um ato por meio das telecomunicações e das redes sociais, o que estava proibido pelas medidas cautelares do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabia que ia dar nisso, né? Agora eles dizem, coitadinho do Bolsonaro, não pode, né? Vamos ver o que disse o Nicolas. O Nicolas, um dos autores dessa conjunção de fatores que levou Bolsonaro ao chilindró domiciliar. Roda para nós, Sato, por favor. Ele me cita na decisão. E olha só que interessante. Eu falo no dia da manifestação o seguinte, olha, ele não pode falar na nossa democracia, mas ele pode ver. E aí ele vê. E olha só que ditadura confusa, né? Ele não pode falar, não pode dar entrevista, mas se uma outra pessoa filma ele e posta nas redes sociais, aquela pessoa é responsabilizada e ele também é responsabilizado? Como assim? Ele literalmente agora está preso usando tornozeleira eletrônica, coisa que nenhum corrupto nesse país mais usa, porque alguém postou um conteúdo dele. Vai explicar, Nicolas, vai explicar para o seu eleitorado bolsonarista lá em Minas Gerais se meteu o Bolsonaro no chilindró. Vai ser difícil do pessoal engolir, hein? Em todo caso, vamos aguardar a repercussão para entender direitinho isso, porque até agora eu, por exemplo, não entendi qual é o sentido dessa série de coincidências, tá bom? A propósito, esse menino, o Nicolas, deputado Nicolas Ferreira, ele ontem, né, por incrível que pareça, olha só que coisa legal, vai receber uma homenagem da oposição, tá? Pedido pela Duda Salabert, né? Deputada trans, que ele odeia. Mas a Duda ontem pediu uma moção de aplauso ao Nicolas por ter provocado a prisão do Bolsonaro, tá? Então nós vamos ver daqui a pouquinho detalhes disso aí, mas que coisa engraçada, né? Um deputado propondo que outro seja aquinhoado aí com uma homenagem como essa por ter levado o principal líder à prisão, né? Bom, agora daqui a pouquinho a gente vai ver as manifestações da oposição, tá? Do outro lado, como é que foram, porque aqui a gente ouve os dois lados, tá?
apesar de a gente ter posições críticas muito claras, o outro lado aqui é absolutamente respeitado. Vocês viram na íntegra aí a manifestação do Flávio Bolsonaro, né, o filho que levou o pai à prisão, e também do Nicolas Ferreira, esse grande aliado do Jair Bolsonaro, que atuou mesmo como um coadjuvante nesses motivos aí que levaram o Xandão a pesar a mão na sua pena e botar o Bolsonaro engaiolado na própria casa, tá? Se alguém tem alguma dúvida dos fatores que levaram a essa prisão, tá aqui, só ler no site do ICL, clnoticias.com.br. Eduardo, Flávio, Carlos e Nicolas Ferreira levaram Bolsonaro à prisão domiciliar. Moraes descreve como ação coordenada do deputado e dos filhos de Bolsonaro e que isso foi determinante para o descumprimento de cautelares e a conversão da prisão. Então, quer dizer, essa hipótese que eu estou levando aqui para você, que eu estou levantando, de que isso foi uma ação coordenada que visava mesmo ao fim daquilo que se cumpriu, né, talvez não tenha sido algo incidental. Talvez tenha sido mesmo para criar esse clima de vitimização. Mas vamos aqui à matéria do ICL Notícias, está aqui de novo para você a manchete. Eduardo, Flávio, Carlos, Nicolas Ferreira levaram Bolsonaro à prisão domiciliar. O que diz essa reportagem? A prisão domiciliar do Jair Bolsonaro foi resultado direto da atuação coordenada dos seus filhos, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e do deputado federal Nicolas Ferreira, segundo descreve a decisão de Alexandre de Moraes. O ministro afirma que todos tiveram participação na estratégia para burlar as restrições impostas pelo Supremo e manter a influência política do ex-presidente. Moraes aponta que Bolsonaro preparou material pré-fabricado para ser divulgado por terceiros, incluindo os seus familiares, com conteúdos de ataque ao Supremo Tribunal Federal e apoio à intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. O ministro relaciona essa prática ao modus operandi das milícias digitais, proibido desde 17 de julho e reiteradamente advertido depois, 4 dias mais tarde, no dia 21 de julho. Flávio Bolsonaro, que fez o Flávio? Ele publicou nas redes sociais um vídeo do pai discursando a manifestantes em Copacabana com a frase: "Pela nossa liberdade, pelo futuro do Brasil e pelo Brasil", e apagou o conteúdo para ocultar a inflação. Eduardo Bolsonaro reproduziu ataques ao STF, sugeriu sanções internacionais contra ministros e declarou que, em breve, nem Paris haverá mais para eles. Quer dizer, estão aqui certos de que a pressão dos Estados Unidos vai levar o Brasil a recuar e que todas as autoridades brasileiras implicadas nesse processo estarão sujeitas à sanção do presidente americano, Donald Trump, né? Que, aliás, sequer começaram a ser discutidas na justiça americana, onde elas têm muito pouca chance de prosperar, na avaliação de juristas ouvidos cá e ouvidos lá também, tá bom? Mas vamos continuar. O despacho conclui que essas condutas deliberadas e coordenadas representam reincidência no cumprimento das cautelares. Essa atuação conjunta foi determinante para a decisão de impor a prisão domiciliar integral, acompanhada de novas restrições, proibição de visitas não autorizadas, uso de celular e apreensão de aparelhos, além de bloqueio de contatos com autoridades estrangeiras e também outros investigados, né? É o que conta aqui a reportagem do ICL. Agora, eu falei para vocês agora há pouco que o Nicolas, esse brilhante parlamentar de uma inteligência magnífica, né, vai ser objeto de uma homenagem da oposição, se o requerimento da deputada Duda Salabert for aprovado, né? Olha aqui, olha, deputada provoca moção de aplauso a Nicolas por ato que levou à prisão do Bolsonaro, né? Olha a carinha do Nicolas, oh meu Deus do céu, tá tão tristinho aqui. Vamos lá. A deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, protocolou nesta segunda-feira na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, aliás, um local muito adequado para uma homenagem aos bolsonaristas, né? Um requerimento de moção de aplauso ao deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. A proposta, incomum e carregada de ironia, reconhece a participação do parlamentar na prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o requerimento, no dia 3 de agosto, durante uma manifestação pública, Nicolas fez uma chamada de vídeo e exibiu Bolsonaro ao vivo em seu celular para o público presente. O gesto foi amplamente registrado pela imprensa e se tornou parte das provas que sustentaram a decisão de Moraes. Nos autos, o ministro apontou que o parlamentar utilizou a imagem de Bolsonaro para impulsionar mensagens
proferidas na manifestação, na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, caracterizando assim o descumprimento das medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa apresentada pela Duda Salabert dão conta de que, ainda que não tivesse essa intenção, a conduta de Nicolas acabou prestando um serviço de valor inestimável ao Estado Democrático de Direito, pois expôs de forma inequívoca ao Judiciário e à sociedade a insistência de Bolsonaro em confrontar as instituições e ignorar determinações judiciais. E aqui vem, olha, no intertítulo aqui, entre aspas, Nicolas fez algo... Gente, eu estou achando tão engraçado essa notícia aqui, sabia? Incrível, assim, a sagacidade da Duda Salabert lá propôs essa homenagem ao Nicolas por esse motivo, né? Vai ficar marcado para sempre essa homenagem aí na vida do parlamentar lá de Minas Gerais. Então aí vamos para uma frase aqui, entre aspas, da Duda Salabert, tá bom? Tá aqui, olha. Pela primeira vez na história, o Nicolas fez algo útil para o Brasil e isso precisa ser registrado no parlamento. Não tem lugar melhor que a Comissão de Segurança para isso, já que sempre se repetem lá que bandido tem que ficar preso. Declarou a deputada ao ICL Notícias. O requerimento reforma que o episódio, apesar de inusitado, contribuiu para o fortalecimento das instituições democráticas ao evidenciar por meio de um ato público e transmitido em tempo real que figuras políticas seguem desafiando a justiça. Agora caberá à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado decidir se essa moção será aprovada, transformando assim o gesto da Duda Salabert em registro oficial nos anais da Câmara e potencializando o embate político entre os dois parlamentares. Eu quero dar meus parabéns aqui para a sagacidade da deputada Duda Salabert, que inventou uma homenagem ao adversário muito, muito criativa e, imagino, incômoda. Não acho que isso vai prosperar. A Comissão de Segurança Pública é dominada por bolsonaristas, mas fica aqui o registro de uma iniciativa irônica, bastante irônica. E tem um provérbio latino que eu adoro citar, que é o seguinte, é um brocardo, na verdade, que diz que ridendo castigas timores, ridendo castigas timores. O que significa isso? Rindo a gente muda os costumes, com bom humor, E aí está o bom humor da Duda Salabert a serviço, enfim, de uma causa onde a ironia cai muito bem. O que aconteceu com os Bolsonaro depois da prisão do pai, depois da notícia da prisão do pai? O Flávio foi para a internet, o Carlos sumiu, o Carluxo sumiu. Vocês viram alguma manifestação do Carluxo aí nas últimas horas? Só se foi agora, enquanto eu estava aqui editando esse noticiário, porque antes nada, silêncio do Carluxo. E fui descobrir aqui no jornal Valor Econômico que ele passou mal quando ficou sabendo que o pai foi preso em casa. Imagina se fosse quando for para Papuda, hein? Que vai acontecer logo. O que não vai acontecer com o Carlos Bolsonaro? Estou até preocupado com a saúde dele, tá? Muito preocupado mesmo. A manchete do Valor Econômico. Carlos Bolsonaro passa mal e é hospitalizado após prisão domiciliar do ex-presidente. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi hospitalizado na noite desta segunda-feira após o pai ter a prisão domiciliar decretada. A informação foi antecipada pela Folha de São Paulo e pela CNN e depois foi confirmada pelo Valor Econômico. O Carlos recebeu atendimento no Hospital da Barra da Tijuca, o bairro onde mora, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do vereador. O filho do ex-presidente costuma ser ativo nas redes sociais, mas desde que o pai foi preso no final da tarde de ontem, Carlos não se manifestou publicamente. Portanto, deve estar muito grave. Esperamos que não, que ele tenha boa saúde, porque ele vai precisar de saúde, para enfrentar o que vem por aí na sucessão de medidas do Supremo, quando o pai dele for condenado definitivamente, tá? Agora vamos falar sobre as vacinas, tá? Porque tem gente muito preocupada com as vacinas institucionais que o Brasil precisa ter para enfrentar uma situação de coação absoluta como essa que está acontecendo por aí. E a primeira dessas vacinas, eu vou mostrar aqui para vocês, foi iniciativa do deputado Márcio Gerri, tá? Está na capa aí do ICL também. É um projeto de lei que para blindar a economia brasileira contra tarifas e retaliações externas. Esse é o deputado Márcio Gerri, ele é do PCdoB, de onde mesmo que ele é? Deixa eu ver aqui. Do PCdoB do Maranhão. Ele é vice-líder do governo na Câmara. Ele apresentou um projeto de lei que estabelece um amplo mecanismo de compensação para setores nacionais que eventualmente sejam atingidos por medidas unilaterais
de países ou de blocos econômicos estrangeiros. Iniciativa surge como uma reação ao recente aumento das tarifas imposto pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros, medida que afetou de forma significativa os exportadores, as cadeias produtivas e produtores estratégicos, gerando apreensão em diversos segmentos econômicos. O texto do projeto prevê que a compensação seja proporcional ao prejuízo comprovado, com prioridade para agricultores familiares, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, de forma a proteger os agentes econômicos que estão numa condição mais vulnerável. Tá? Empresas controladas por capitais de países responsáveis pelas barreiras comerciais não poderão receber recursos, evitando que benefícios cheguem a grupos ligados aos autores das medidas restritivas. Então, essa é uma das medidas. A outra é da lavra do líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. Matéria que está no site HJUR, Hora Jurídica, tá? Tá aqui, olha, Lindbergh Farias pede ao Supremo para impedir que os bancos apliquem sanções americanas contra Moraes, né? Medida que vem em boa hora, que pode beneficiar não apenas o Alexandre de Moraes, mas também os outros ministros do Supremo que estão sujeitos a essa sanha punitiva do presidente dos Estados Unidos. O que diz aqui a reportagem no HJUR? O deputado federal Lindbergh Farias apresentou uma medida cautelar ao Supremo Tribunal Federal pedindo que seja impedida a aplicação de sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes por instituições financeiras que operam no país. A ação protocolada em 31 de julho alega violação da soberania nacional e busca proteger a independência do judiciário contra interferências externas. O líder da bancada petista na Câmara argumenta que as sanções impostas pelo Departamento do Tesouro americano têm efeitos reputacionais e financeiros globais. Segundo o documento, existe um risco real de que os bancos encerrem contas, bloqueiem ativos ou restringam serviços bancários ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa medida cautelar foi direcionada ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Farias solicita tutela de urgência para impedir que qualquer instituição financeira do país execute as sanções estrangeiras contra Moraes. O que te parece essa proposta? O que te parece? Porque me parece que vem em boa medida, né? Porque os bancos brasileiros já têm se manifestado por aí, sempre numa posição de uma cautela que chega a ser incômoda, dizendo assim, primeiro a lei, vamos estudar as consequências. Grandes bancos brasileiros, inclusive o Banco do Brasil, estão nesse momento muito passivos diante dessas decisões aqui. E resta saber, né, porque condenar um juiz que está cumprindo a sua missão, a morte civil, a pena de morte civil, é um absurdo sem pé nem tamanho. O que Trump faz com o Brasil é aquilo que ele acusa o Brasil de fazer com as Big Techs nos Estados Unidos. A acusação contra o Brasil é de que Moraes estaria atuando em território americano para desfavorecer interesses de empresas americanas em solo americano e violando lá o exercício da liberdade de expressão. Mas não é exatamente isso que ele está fazendo aqui no Brasil. Esse movimento de coação não visa justamente cercear a ação de uma das instituições mais importantes da República, o Poder Judiciário, e ainda mais a mais alta corte da justiça brasileira, né? Vamos continuar aqui com as informações aqui sobre esse projeto do deputado Lindbergh Farias. A ação menciona que essa articulação exige anistia como condição para a retirada das punições. O documento caracteriza essa conduta como coação no curso de processo e crime contra a soberania nacional. Farias classifica a situação como operação de guerra híbrida com potencial para minar a estabilidade democrática e funcional do sistema judicial brasileiro. Destaca que não se trata de divergência política, mas de um autêntico ataque institucional transnacional. E quais são os fundamentos para essa ação proposta pelo deputado Lindbergh? Ela se baseia no artigo 1º da Constituição, que consagra a soberania como fundamento da República, e o Lindbergh argumenta que a decisão do governo estrangeiro pode ter efeitos vinculantes no território nacional sem o devido processo legislativo interno. No documento, ele cita ainda o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Segundo esse dispositivo, a lei estrangeira só terá aplicação no Brasil nos casos expressamente autorizados e incorporados por tratados internacionais ratificados pelo Congresso, e a gente sabe que não houve nada disso, apenas uma birra do presidente americano em favor dessa organização fascista que continua no processo de golpear as instituições brasileiras.
Outras alegações aqui dão conta dos riscos que o sistema financeiro enfrenta a partir desse tipo de restrição, né? Farias alerta que bancos que operam no Brasil mantêm relações no exterior, participam de consórcios com bancos norte-americanos e que essas instituições utilizam plataformas que exigem validações de compliance global, o que pode gerar efeitos reflexos sobre clientes brasileiros. O deputado considera que existe possibilidade real de que nos próximos dias instituições financeiras adotem medidas concretas aqui no Brasil, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. Basta que um único gerente cancele uma conta ou bloqueie uma transação para que o dano institucional esteja consumado. A tutela cautelar visa garantir plena eficácia da Constituição brasileira dentro do território nacional e o objetivo é impedir submissão a políticas externas unilaterais que ataquem a independência do poder judiciário no Brasil, tá? Então tá aqui, são duas vacinas, né? Uma para proteger os empresários, especialmente os empresários de pequeno porte que estão prejudicados por essas medidas, e outra para impedir que as sanções americanas surtam efeito em território brasileiro. Vamos ver como é que vai caminhar isso na Suprema Corte, tá? Quero dar com vocês uma passada pelo noticiário internacional. Eu selecionei ontem mesmo à noite, né, as principais informações que já saíam na imprensa e eu preciso dizer para vocês que eles foram muito rápidos, né, ao noticiar a prisão aqui no Brasil, sinal de que o mundo inteiro está atento ao que acontece hoje. Então vamos começar a ver aqui alguns dos destaques. Nós estamos aí com o New York Times, na matéria da correspondência Ana Ionova, que do Rio de Janeiro cobre o Brasil para o New York Times. E a manchete que está aqui em inglês está dizendo que a Suprema Corte colocou o Bolsonaro sob prisão domiciliar. E o que é que nos diz a repórter, a correspondente do New York Times? As novas medidas ameaçam agravar a maior crise diplomática em décadas entre os Estados Unidos e o Brasil, desencadeada pela decisão do presidente Trump de defender Bolsonaro e aplicar tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, a maior economia da América Latina, a menos que o caso contra Bolsonaro fosse arquivado. Diz a correspondente do New York Times. O senhor Bolsonaro, que foi obrigado no mês passado a usar tornozeleira eletrônica enquanto aguardava o julgamento, já havia sido instruído a permanecer em casa a maior parte do tempo, ficar longe de embaixadas estrangeiras e se manter afastado de plataformas das mídias sociais. Na nova decisão de segunda-feira, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal que está supervisionando o caso, disse que Bolsonaro violou esses termos, compartilhando indiretamente postagens e vídeos nas redes sociais das contas dos seus aliados. Pelo menos aqui, gente, vamos anotar aqui, em outros tempos, né, lá na década de 60, por exemplo, esse fato geraria manchetes dos jornais americanos completamente diferentes, né? Certamente eles estariam aqui, nesse momento, consagrando movimentos golpistas e não noticiando a quebra de medidas cautelares por um sujeito que tem um comportamento absolutamente recalcitrante, né? E que insiste em não aceitar o seu julgamento por atos que efetivamente praticou. Vamos ver agora o Washington Post. Olha aí, ó, Suprema Corte ordena prisão domiciliar para ex-presidente Jair Bolsonaro, na manchete em inglês. Eu repito que tudo isso foi publicado minutos depois da prisão, tá bom? O correspondente do Washington Post é o Maurício Savarese, o Maurício Savarese é correspondente da Associated Press, a agência que forneceu as informações publicadas então pelo Washington Post. E o que diz aqui a matéria? O Supremo Tribunal Federal ordenou na segunda-feira a prisão domiciliar, está sendo julgado o Bolsonaro por supostamente planejar um golpe de Estado, um caso que tem preocupado o país sul-americano enquanto enfrenta uma guerra comercial com o governo Trump. E o ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona o caso contra Bolsonaro perante o Supremo, disse em sua decisão que o ex-presidente, de 70 anos, violou medidas cautelares impostas a ele quando postou conteúdo nas redes sociais e de seus 3 filhos parlamentares. Portanto, olha aqui, pelo que não diz, essas matérias são muito importantes. Ninguém diz que a prisão de Bolsonaro acontece no ambiente de ilegalidade, que a ordem de prisão é ilegal. Apenas explicam os motivos que levaram o líder da direita brasileira ao cárcere, tá bom? No jornal É o País, matéria de capa, está na primeirona do jornal do dia de hoje, o Tribunal Supremo do Brasil ordena a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
o ex-presidente enfrenta um julgamento por uma suposta conspiração para um golpe de Estado contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 e 2023, foi o que disse o País. Agora vamos ver o Guardian, né, que é o jornalão inglês. Tá aí, ó. Suprema Corte Brasileira ordena a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. As manchetes são idênticas em qualquer parte do mundo. E o que diz aqui o The Guardian? Trump atiçou mais as chamas políticas na semana passada ao impor sanções a Moraes, a quem o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, acusou de ser responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que escreveu o The Guardian lá da Inglaterra. Aqui nós temos o Clarim, da nossa vizinha argentina aqui, dizendo que a Corte Brasileira ordenou a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que fala aqui o jornal? É por não respeitar as restrições impostas à causa por um presumido plano golpista contra Lula da Silva. A Justiça não permitirá que um acusado a considere uma tonta, crendo que permanecerá impune por ter poder político e econômico, dijo el magistrado Alexandre de Moraes no seu documento. Então está aqui uma parte da repercussão na imprensa mundial. Não é difícil a gente afirmar que praticamente toda a imprensa do mundo deu atenção a este episódio, né? Tão singelo. E agora vamos falar um pouquinho das consequências, né? Quero mostrar para vocês aqui o que disse a Bela Megali para começar, tá? A Bela Megali do Jornal o Globo é uma jornalista muito bem informada e ela foi rapidamente coletar as impressões dentro do ninho do bolsonarismo. E a informação que ela obteve foi essa: os aliados estão temendo uma depressão de Bolsonaro depois da prisão domiciliar decretada por Moraes. O que nos remete ao que aconteceu logo depois que ele foi derrotado, quando ele ficou encastelado lá no Alvorada, até a fuga para os Estados Unidos, né? E ninguém falava com ele, diziam que ele estava lá. Os generais, os comandantes das forças, inclusive, contaram ao ministro Alexandre de Moraes que faziam um plantão ali, né, de cuidadores do Bolsonaro para que ele não fizesse nenhuma bobagem. Na foto, então, está aqui aquela capa de depressivo do Bolsonaro, né? Característica sua. Mas vamos lá, vamos ver o que nos diz a Bela Megali aqui no texto do jornal o Globo de hoje. A possibilidade de Bolsonaro entrar em um processo depressivo de ter a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, colocou aliados do ex-presidente em alerta, ao receio de que ele repita os momentos que viveu lá em 2022, depois de ter sido derrotado pelo Lula nas urnas. Desde que passou a usar a tornozeleira eletrônica, ele já vinha oscilando entre bons e maus momentos, segundo correligionários do PL. Não por acaso, eles se revezavam em visitas ao capitão reformado e evitavam deixá-lo sozinho. Mais de um alto aliado relatou à coluna que era durante a noite, após as 19 horas, o momento em que o presidente se mostrava mais abalado, já que a partir desse horário ele estava proibido de sair de casa. Com a prisão domiciliar decretada nesta terça-feira, Bolsonaro não pode deixar a residência em momento algum. Fico aqui me perguntando como é que vai ser a relação com a Michelle. Não estou fazendo nenhuma especulação aqui indevida. Estou me reportando aqui aquilo que aconteceu com dezenas de milhares de casais durante a pandemia, né? E agora com as pesquisas anotando que sim, a ex-primeira-dama poderia substituir Bolsonaro na corrida presidencial, o ambiente entre o casal, pelo que se informa em Brasília, já está complicado. Imagina isso todo dia, o dia inteiro, em casa, um olhando para a cara do outro, né? Enfim, segundo familiares integrantes do PL, diz aqui a Bela Megali, as atividades de rua e reuniões com parlamentares da base são as agendas que mais animam o ex-presidente. Pouco antes de ter a ordem de prisão domiciliar decretada contra ele, o capitão reformado estava celebrando as manifestações de apoio ao seu nome, realizadas neste domingo, e não tinha ideia de que poderia sofrer uma nova medida cautelar, segundo o relato do deputado estadual Lucas Bove, né? Aquele que foi casado com a Cíntia Chagas e terminou a relação, não vou nem falar, você sabe como é que foi. O parlamentar disse ainda que antes chegou a pedir uma foto para Bolsonaro com a tornozeleira à mostra, mas que o ex-presidente recusou. Deve ter sido a única recusa, porque ele exibiu essa tornozeleira como um trunfo por milhares de lugares, né? Vamos continuar aqui
com o noticiário das possíveis consequências. Vamos agora para a Folha de São Paulo. A manchete é essa aí que você está vendo. Governistas temem efeitos da prisão de Bolsonaro sobre a negociação com os Estados Unidos. O que é que nos diz a reportagem? Integrantes do governo Lula admitiram com reserva a possibilidade de decretação de que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro exaspere o presidente americano Donald Trump a 2 dias da adoção das sanções anunciadas por ele contra o Brasil. Aliados do presidente Lula reconhecem que Trump pode usar a decisão como pretexto para obstruir as negociações após o americano impor, em ato assinado na semana passada, uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, ressalvadas 700 exceções, que livraram quase 70% dessa tarifa, né? Admitem também a possibilidade de vitimização do ex-presidente. No entanto, alegam que essa prisão era inevitável, uma vez que Bolsonaro desprezou uma determinação judicial. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou na segunda prisão. A ordem de prisão foi dada após Bolsonaro descumprir, no entendimento de Moraes, descumprir as medidas cautelares, tá bom? Tem um outro preso aí que está dando trabalho para o ministro Alexandre de Moraes. Quem é esse preso? É o Daniel Silveira. Agora está aí uma pressão nas redes sociais dizendo o seguinte: não queremos um novo Clezão, não queremos um novo Clezão. Clezão é aquele sujeito que morreu na cadeia, né? Morreu por uma fatalidade. Mas os bolsonaristas dizem que foi Xandão quem provocou essa morte. E agora o pessoal, os bolsonaristas estão dizendo isso aqui que você vai ver na tela, olha. A defesa de Moraes pede que Daniel Silveira seja transferido de hospital. Por quê? Está com uma infecção no joelho, né? Fez uma cirurgia, estaria com uma infecção no joelho. A matéria nos conta o seguinte: a defesa do ex-deputado Daniel Silveira protocolou ontem um pedido urgente ao Supremo Tribunal Federal para que ele seja transferido a um hospital particular na Tijuca, no Rio de Janeiro. Silveira passou por uma cirurgia no joelho em 26 de julho e a defesa afirma que o deputado teve febre nos últimos dias e que o médico responsável pela cirurgia informou a necessidade urgente de o paciente retornar ao hospital para exames complementares e de imagem. O advogado anexou um laudo médico ao pedido. O documento alega que os exames devem ser realizados a fim de afastar a infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal enfermidade de elevada gravidade. Quer dizer, traduzindo, sofreu uma cirurgia e está tendo febre, né? E o advogado está dizendo que isso representa um agravamento terrível do estado de saúde. O ministro Alexandre de Moraes já pediu um laudo que ateste a gravidade desse estado. Vamos ver o que vem por aí, tá bom? Com relação ao próprio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes já subiu o tom e ameaçou, dessa vez agora, com a prisão preventiva, trancar o Bolsonaro na papuda, tá? Se ele voltar a reincidir, né? Como é que está aqui a reportagem no site do UOL, dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo subiu o tom da decisão de mandar Bolsonaro para a prisão domiciliar, deixou claro que o descumprimento de qualquer uma das restrições impostas a ele levará o ex-presidente para a prisão preventiva. Moraes impôs mais restrições a Bolsonaro, mandou ele ficar recolhido só à casa dele, usando a tornozeleira, só pode receber visitas se elas forem autorizadas por Moraes, mas ele não pode usar o celular, que inclusive foi apreendido. Medidas cautelares foram determinadas em julho, o ex-presidente já estava proibido de usar celular, mas como você já sabe disso tudo, e o nosso tempo está muito exíguo, está pequenininho, eu vou passar para a próxima informação aqui. Nós temos 4 minutinhos de encerrar o nosso programa aqui. Clima no Congresso. Obviamente que a prisão dele é como jogar gasolina na fogueira, né? A prisão do Bolsonaro vai inflamar, sim, os ânimos no Congresso, já está inflamando. A gente já viu as primeiras reações aqui e o clima que isso vai gerar. O que diz aqui a Folha de São Paulo? A prisão domiciliar do ex-presidente inflamou a oposição para a volta dos trabalhos ao Congresso após o recesso nesta terça-feira, hoje, dia 5. No domingo, durante os atos da trama golpista, Bolsonaro apareceu em vídeos exibidos por apoiadores. Ele, que é um dos réus, estava proibido de usar as redes sociais. A volta dos trabalhos do Legislativo é importante para a oposição porque fornece palco para discursos e outras formas de protesto. Na metade de julho, quando Bolsonaro foi alvo da primeira restrição de liberdade, seus apoiadores do Congresso tentaram suspender o recesso, mas não tiveram sucesso.
Aliados de Bolsonaro prometem aumentar a pressão por um processo de impeachment contra Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, descarta essa hipótese. A casa é a responsável por aprovar ou rejeitar ministros do Supremo e por eventual processo de impeachment contra eles. Abre aspas aqui para uma declaração do senador Carlos Portinho, né, líder do PL no Senado. A luta agora é pelas 5 assinaturas que faltam para o pedido de impeachment de Moraes, protocolado no final do ano passado. Nunca estivemos tão próximos, declarou o líder do PL no Senado, o senador Carlos Portinho. Não aceitamos mais esse estado de exceção, disse aqui o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição. Conclamamos todos os senadores da República a honrarem seus mandatos. Basta de arbítrio, fora Alexandre de Moraes, impeachment já, escreveu aí o Rogério Marinho, que é o líder do PL, né, do PL do Rio Grande do Norte. Bolsonaristas devem vocalizar seus protestos, diz a Folha de São Paulo, durante a sessão do plenário do Senado, que está marcada para as 14h de hoje. Será a primeira sessão deliberativa após o encerramento do recesso do Legislativo, que vai da segunda quinzena de julho até o começo de agosto. Alguns deputados mais importantes da oposição deram pistas de qual será o tom bolsonarista na retomada dos trabalhos. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse o seguinte: agora trancam ele dentro da própria casa como um criminoso. Ué, mas não é um criminoso? Não está sendo julgado por ter cometido crimes em série? Então, se está trancado como um criminoso, provavelmente está certo, mas não é o que pensa o Sóstenes Cavalcante, não. Estou invertendo aqui o sentido da frase dele para fazer um raciocínio que é meu. O que ele disse é o seguinte: agora o trancam dentro da própria casa como um criminoso, sem crime, sem julgamento, sem defesa. Isso não é justiça, é vingança política. A história registrou, acabou a democracia no Brasil, não há mais instituições, há tiranos de toga, escreveu o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, nas redes sociais. Quero mostrar para vocês mais 2 videozinhos curtinhos, vamos ver se dá tempo. Um do Lindbergh, né, pela importância que teve a manifestação dele, inclusive propondo medidas aí para mitigar o estrago feito nas finanças de quem é afetado pela Lei Magnitsky. Vou pedir para o Sato rodar para a gente. Sato, roda aí o VT do Lindbergh para a gente ver a reação dele. Finalmente Bolsonaro preso. Prisão preventiva decretada, prisão domiciliar. Ele não tinha jeito. Ele ia ficar descumprindo, provocando o tempo inteiro. Então acho que a decisão é uma decisão correta. Em vez de tornozeleira eletrônica, agora ele vai ficar preso na casa dele ainda, porque depois do julgamento, que ele vai ser condenado, não vai ser prisão domiciliar não. Ele vai para cadeia. Mas já é um fato importante que esse cara que atentou contra a democracia comece a pagar pelos seus crimes. Agora vamos ver o que disse o deputado Paulo Pimenta, né, que foi ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Roda para nós, Sato, por favor. Bolsonaro fez tudo o que podia para ser preso. E foi preso. Prisão domiciliar decretada. Ele não está acima da lei. E nós vamos continuar investigando. E todos aqueles que cometeram crimes contra a democracia vão ter o mesmo destino. Vão pagar pelos crimes que cometeram. É isso mesmo. E o judiciário se reafirma como um poder independente que trabalha para respeitar nossa lei, nossa Constituição e que ninguém pode se achar que é maior do que ele. E tem que respeitar. E outra coisa, não dá para ele se postar de vítima. Ele está provocando para desmoralizar o judiciário. O judiciário está agindo corretamente. Ele é culpado. O Brasil comemora hoje a democracia. Bolsonaro e os golpistas estão perdendo. Desde a comissão parlamentar mista do inquérito, que nós sabíamos que o principal responsável por tentar acabar com a democracia no Brasil era Bolsonaro. E tornozeleira foi pouco para ele. Ele continuou conspirando para o golpe permanente. Agora sim vamos ter justiça no Brasil. Tá feio o clima, né, gente? Então hoje, terça-feira, vai ser um dia muito especial. Nós vamos ter muita exasperação prevista aí no horizonte. Vamos aguardar qual vai ser a reação do ditador global Donald Trump, que quer que a vontade dele, as birras dessa criança de 5 anos em que ele se transforma, né, quando está na presidência dos Estados Unidos,
ele não admite ser desrespeitado aqui no nosso quintal, bem longe da casa dele. Então, vamos ver como é que vai ser o dia. Vai ser um dia emocionante. Eu quero que você tenha uma ótima terça-feira e antes de encerrar, preciso dizer para você que hoje à noite você tem um compromisso aqui com a gente, tá? É super legal esse documentário que nós vamos exibir hoje às 8 horas da noite. Você não pode perder. Quanto custam os ricos do Brasil, tá? É um trabalho do Eduardo Moreira, da Débora Maganha e também da economista Carla Bene, que vai estar conosco falando aqui qual é o preço dos milionários do Brasil. Você não pode perder hoje à noite, anota isso aqui, olha, a gente manda o lembrete para você, tá? Vai no icl.com.br/estreia, deixa lá os seus dados, é rapidíssimo, e a gente manda a notificação avisando que essa live já começou. E depois disso vai ter um debate sobre quem são os milionários, por que eles custam tão caro, principalmente aqueles que não têm a fortuna, né? Não têm a sorte de ter uma fortuna. Então, bom dia para vocês, vem aí o N1. Obrigado pela sua audiência, a gente se encontra aqui amanhã, quarta-feira, para ver o que sobrou deste país. Até lá. Tchau. Tem uma dificuldade em explicar que o rico não é quem tem um Jeep Renegade. O rico é quem recebe mais de R$1 milhão, que vive de juros e dividendos. É uma mentira quando as pessoas falam, no Brasil a gente paga imposto, mas não volta pra gente. Volta sim, mas volta só pro rico. Você vai saber dizer quem somos nós e quem são eles. A nossa classe média, branca, se acha elite. Então, como ela não vai se identificar com aquilo que ela acha que ela é? Que quem ganha 100 mil por mês conseguiu convencer quem ganha 10 mil por mês que o problema do Brasil é quem ganha R$1.000 por mês. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha!